Bora para uma atualização rápida de notícias aqui do canal. A gente vai falar sobre os jogadores que estão aí se recuperando de lesões e vão ter um tempo importante agora na data FIFA para a gente entender cada caso que está acontecendo. Obviamente, a gente não tem como deixar de começar esse vídeo falando sobre a goleada que tivemos hoje na abertura do Campeonato Carioca com o Fluminense e algumas outras notícias envolvendo Mário Bittencourt, Júlio Casares, Campeonato Carioca. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Vou começar aqui então mostrando um dos gols dessa goleada. O Fluminense estreou hoje no Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, venceu por 10-1. Foi um jogo que não teve transmissão, mas tem aqui, eu vou mostrar pra vocês onde vocês veem cada um desses gols. Essa daqui é a página Time de Guerreiros de nosso amigo Rafa Siqueira, que quem participa aqui das lives já conhece, e ele compartilhou os gols desse jogo. Eu vou deixar aqui o quarto gol da Anaísa, que foi um golaço. Foi o quarto gol do jogo, né? Mas a Anaísa foi responsável por alguns desses gols, tá? Olha só, a jogada tá aqui, ó. Sacre, né? Mas quem quiser conferir cada um dos gols, já que não teve transmissão, pode vir aqui na página do nosso amigo Rafa. E para quem curte acompanhar o futebol feminino, hoje tem final entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca Feminino Sub-20. Esse jogo vai acontecer na Gávea, jogo de volta. O Fluminense pode ser campeão na casa dos rivais. A partida vai acontecer às 3 horas e essa tem transmissão da Flu TV, então dá para acompanhar ao vivo. Agora vamos falar então sobre essa parada de data FIFA e quais jogadores a gente pode aproveitar para recuperar nesse período. Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir para você deixar o seu like, é uma forma muito simples de você apoiar aqui o nosso canal. Já deixou? Então beleza, vamos falar. O Fluminense hoje tem deixado 3 jogadores de fora da lista de relacionados recentemente, por conta ali de questões físicas. Esses jogadores são Thiago Silva, Nonato, Ignacio e agora um jogador que passou a ter uma preocupação após a vitória contra o Cruzeiro é o Kevin Serna. E aí qual é a situação de cada um deles, né? A situação que acho que é a que mais preocupa no momento seria do Thiago Silva. O Thiago Silva tem um relato na coletiva de imprensa do Mário Bittencourt que ele sofreu ali bastante, sentindo bastante dores quando precisou fazer o tratamento para poder entrar em campo na partida contra o Galo. Então, parece que não foi... Ele realmente jogou no sacrifício, assim, não foi algo tão simples assim. Por isso ele tem ficado de fora da lista de relacionados. Mas segundo a última informação dada pelo Vitor Lessa sobre o jogador, há essa expectativa de tentar recuperar, aproveitar esse tempo de data FIFA para recuperar o Thiago Silva e bem, aí a gente vai torcer para que ele de fato tenha condições de jogar. Logo após, né, o retorno, a gente já tem um clássico contra o Flamengo. E aí a gente espera, né, já contar com o Thiago Silva para esse jogo contra o Flamengo, mas tudo vai depender, obviamente, dele se recuperar nesse período. Nisso eu acho que até há uma expectativa positiva, porque o Thiago Silva é um cara que se cuida bastante, apesar da idade. Ele é um cara que se cuida muito fisicamente, isso é exposto. Então, né, vamos para essa expectativa. Um que realmente está muito perto de retornar é o Ignacio. Havia saído notícia dele nessa semana, do Marcelo Neves no GE, saiu logo no início da semana, que o Ignacio já havia sido liberado pelo departamento médico, tem treinado já com um grupo, não foi para a partida contra o Cruzeiro e logo quando sai a informação do Marcelo Neves, de fato a chance dele ir para esse jogo era remota, e aí já tendo sido liberado pelo departamento médico e estando treinando com o grupo, a expectativa é de que realmente ele tenha condições de jogo logo após essa data FIFA. E o Nonato, bem, ele teve uma fratura no nariz, né? Graças a Deus, apesar ali do choque, não teve nenhum problema neurológico. O Fluminense chega a divulgar isso. Ele passou por cirurgia, já teve alta logo no domingo. Então até o Lessa fala que ele acreditava que o Nonato já ia voltar bem em breve, usando aquela máscara. Isso não aconteceu até o momento, tá? Inclusive foi dar uma olhada nas fotos de divulgação dos treinos do Fluminense e não consegui perceber o Nonato em nenhuma delas. Mas com certeza esse período parado também vai ser importante para a recuperação do jogador. E se realmente foi só esse problema, muito provavelmente a gente não vai demorar a ver
o Nonato de volta aos gramados. E o último que preocupou após o jogo contra o Cruzeiro foi o Kevin Serna. Na entrevista do Keno na zona mista, após a partida, ele chega a falar que o Serna sentiu ali uma estirada. E aí, depois disso, a última informação que a gente teve, que foi dada também pelo Vitor Lessa, é de que a primeira avaliação ali no estádio preocupava por ser uma possível lesão muscular na coxa, mas ele ainda teria que fazer exames para poder saber ali grau e tudo mais, se realmente é algo preocupante. Mas é claro, né? Todo o tempo parado quando você tem um jogador no departamento médico ajuda, e até o momento não surgiram informações de qual seria o grau dessa lesão. Mas vale aí a gente ficar de olho, porque muito em breve a gente deve ter alguma informação sobre o estado do atleta. E aí, é claro, se for algo simples, a gente conta que depois da data FIFA a gente já vai poder ter o Serna de volta. Se for algo mais complexo, talvez a gente perca o jogador por um tempinho. Mas já que a gente está falando sobre volta, sobre retorno, sobre jogos, também temos informações sobre jogos, de jogos que foram marcados e jogos importantes nessa rodada, ainda para definir a vida do Fluminense ao final dessa rodada, se vai estar dentro ou fora do Z4. Bem, se você tá assistindo esse vídeo até agora, eu vou pedir pra você dar um voto de confiança no canal e se inscrever se você ainda não é inscrito, inclusive seja muito bem-vindo. E vamos então falar sobre esses jogos, né? O primeiro assunto é que o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, adiado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem data marcada, vai acontecer nesse mês, no dia 22 de outubro. Ele está marcado para as 7h30 da noite, e nesse sábado tem alguns jogos que nos importam, que pode definir se o Fluminense vai terminar essa rodada de fato fora do Z4 ou se volta para o Z4 antes mesmo dessa data FIFA. Isso porque, né, Vitória e Corinthians estão na nossa cola com 28 pontos e vão enfrentar nesse sábado. O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV às 4h30 da tarde e o Corinthians vai enfrentar o Internacional na Neoquímica Arena às 7h da noite. Esse jogo, particularmente, me preocupa um pouco mais, porque o Corinthians, apesar de estar na mesma briga que a gente, é um time que tem conseguido conquistar jogos em casa, tá? O Internacional é uma equipe também que tá forte na competição, então tô apoiando aí as minhas expectativas nisso, mas hoje, sem sombra de dúvidas, é dia de secar ali, ligar o secador em cima de Vitória e Corinthians. E uma informação que vale a gente mencionar aqui, isso já pensando no pós-data FIFA para o nosso confronto contra o Flamengo, uma coisa que talvez os tricolores não estejam tão ligados, porque enfim, isso é uma discussão da Copa do Brasil. O nosso jogo era para acontecer no fim de semana contra o Flamengo e ele foi passado para o meio da semana no dia 17 por conta de uma decisão ali bizarra de acatar ali o pedido do Flamengo e mudar, inverter as rodadas de Copa do Brasil e Brasileirão. O Brasileirão era para acontecer no fim de semana e a Copa do Brasil no meio. E graças a esse pedido do Flamengo, a CBF inverteu. E apesar dessa ter sido ali uma decisão bizarra, ela pode beneficiar o Fluminense, já que todos os comentaristas de futebol estão falando que o Flamengo deve ter que poupar no nosso jogo, justamente pensando no jogo da Copa do Brasil, porque ele não vai querer utilizar os jogadores que foram convocados para as suas seleções. Logo voltou de data FIFA, tá cansado, não vai convocar para um jogo de Campeonato Brasileiro, tendo um jogo de Copa do Brasil no fim de semana. Então, apesar de ter sido uma decisão esdrúxula, pode nos beneficiar, mas é claro, né, a gente precisa fazer a nossa parte em campo também. Mas é uma boa notícia pra gente. Bem, eu deixei esse assunto mais pro final, porque apesar dele ser muito importante, tá? É um tema que vai perseguir o Fluminense, e já se preparem, é justamente por isso que eu tô abordando ele novamente. Mas eu sei que tem muita gente que tá de saco cheio, então eu acho que se você tá assistindo esse vídeo até aqui é porque você gosta de estar por dentro de tudo que envolve o Fluminense e vai entender a importância desse tema. Mas o que acontece, né? O juiz Paulo César Zanovelli, que apitou a partida entre Fluminense e São Paulo, ele foi julgado pelo STJD, recebeu uma pena mínima de 15 dias sem poder apitar jogos dos campeonatos nacionais. E bem, no seu depoimento no STJD, o Zanovelli, ele fala sobre ter havido um erro de comunicação pela parte dele, mas não um erro de regra, defendendo de fato o gol do Fluminense naquele lance. Eu vou colocar um trechinho porque acho que tem uma fala bem importante e já explico pra vocês o porquê que isso vai seguir a gente por essa sequência, tá? Essa daqui é a matéria do GE que fala sobre o tema e eu acho muito engraçado porque, se vocês repararem,
A gente já entrou nesse tema várias vezes e ele sempre estava na aba do São Paulo. E como dessa vez, eu acho que envolve uma defesa do Zanovelli, que é uma parte que interessa mais ao Fluminense do que ao São Paulo, talvez por isso tenha ficado na aba Brasileirão e não na aba São Paulo, o que acaba sendo conveniente, né? Mas olha só o que o Zanovelli falou sobre o gol, né? Lembrando aqui o que aconteceu. O Zanovelli dá vantagem. O Thiago Silva tá olhando para o bandeirinha, que tinha dado a falta. O Thiago Silva bate a falta e o Zanovelli deixa o jogo correr. E mesmo após ele ter ido no VAR, ele fala que ele tinha dado a vantagem, mas depois ele autoriza a sequência do lance. E aí gerou toda essa confusão que fez o São Paulo ir ao STJD, só que ele tá tentando a anulação. E eu acho que isso é sempre válido lembrar, porque o Fluminense foi lesado diversas vezes nesse campeonato. Mas em nenhuma dessas vezes o Fluminense foi tentar anular um jogo da maneira ridícula como o São Paulo tá fazendo. Tem que haja cabimento para esse tipo de anulação, porque a gente tem que lembrar que o erro de direito, como tá lá na lei, tem que interferir de fato no resultado do jogo. E não é o que acontece, né? Mas, enfim, aqui a fala do Zanovelli, né? Não houve falha da regra, mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, ela é para todos. Eu deveria ter dito, eu autorizei. Teve falha de comunicação, às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. Senso de justiça eu não poderia negar. Disse o árbitro do jogo, que disse que não poderia anular o gol do Fluminense por uma falha dele próprio. Nunca posso beneficiar o infrator. E quem é o infrator? É o São Paulo, que foi quem tinha cometido a falta. Não faria o menor sentido o fato dele ter autorizado, mas não ter falado, prejudicar o Fluminense, tirando o gol do Fluminense. Já que o Thiago, ele não pega a bola, enfim, ele não bota a mão na bola porque ele decide bater a falta por ele mesmo. Ele tinha olhado o que o bandeirinha tinha sinalizado. Enfim. Mas por que eu tô voltando nesse assunto? Por que eu tô falando que ele vai nos perseguir? Eu gravei um short pro Jornada ontem, justamente repercutindo essa fala, e num dos comentários desse short, que eu não lembro exatamente quem falou, me atentou para uma coisa que eu não tinha pensado ainda, que é o como o Fluminense vai ser. Porque assim, eu sigo acreditando que não vai dar em nada, tá? O jogo não vai ser anulado. Não houve um erro de direito, como o São Paulo tá alegando. O Semeni fala sobre isso. E assim, não é interessante nem para a CBF que haja isso, porque senão você abre um precedente muito grande para todo jogo que tem erro de arbitragem ter pedido para anulação da partida. Ainda mais que em algumas dessas reuniões que agora a CBF tem feito após as rodadas do Brasileirão, ela reconhece alguns erros. Como foi, por exemplo, o próprio Mário Bittencourt fala na coletiva de imprensa que houve o reconhecimento por parte deles de falha no jogo contra o Botafogo, que o Fluminense não tem o pênalti marcado em cima do Germancano. O Fluminense poderia sair para recorrer? Não tem cabimento recorrer. Assim, isso nos lesou, mas o Fluminense não foi recorrer para pedir anulação da partida como o São Paulo está fazendo. E aí o que está se desenhando? Está se desenhando para, mais uma vez, o Fluminense consegue escapar do rebaixamento no final da temporada, que é o que a gente torce para acontecer, a gente acabar sendo acusado de um tapetão que, novamente, não existe, né? É sempre assim. Em todas as vezes a gente é culpado. Júlia, mas o Fluminense estava certo nos outros anos também. E ainda assim a gente é manchado sobre isso até hoje. A gente tem que lembrar, né? Já tá rolando todos os bastidores. O Júlio Casares já tá cuidando disso. Já tá tendo troca de farpas entre ele e o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt que fez a defesa institucional muito bem feita. Lembrando o Júlio Casares, do caso Sandro Hiroshi. Quem quiser conferir o texto na íntegra tá lá no Instagram do Mário. Mas, enfim, o Júlio Casares tá batendo nisso porque sabe que vende, né? Vocês têm visto, inclusive, que a imprensa paulista tem batido nisso também, porque sabe que vende. E aí, enfim, o cerco tá todo arrumado para que a gente realmente siga não se preocupando com a anulação, porque não faz o menor sentido.
mas para tentarem mais uma vez manchar a nossa história. E para fechar, segundo o jornalista Rodrigo Matos do UOL, a Globo está tentando readquirir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então pode ser que a gente tenha o Cariocão 2025 de volta na Globo. Acho que é bom para a competição em si, né? Pelo menos esse ano a gente sabe que, enfim, né? Não por um bom motivo, mas o Fluminense não vai ter um calendário tão apertado no fim do ano como foi o ano passado por conta da disputa do Mundial. Então, enfim, talvez a gente veja o Fluminense, o time principal, mesmo que já vai estar jogando, o ritmo de treino, mas na Globo pelo Cariocão. E, bem, não é sim nem ser mais notícia, eu acho que vai ser notícia o dia que ele não for convocado. Mas o Horas foi mais uma vez convocado para a seleção colombiana nesta data FIFA. Esse foi mais um vídeo de atualização de notícias, espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima!